Pode começar? Então, semeadura é um efeito ou um ato de semear, amém? É algo que a gente faz quando a gente lança a semente na terra. Mas a gente vai abordar um pouco mais fundo esse assunto acerca de plantio mesmo, porque às vezes a gente não entende que Deus ele usa da nossa própria linguagem, né? O povo de Israel, o povo hebreu, era um povo que ele vivia do cultivo, ele vivia de plantar e colher. Então Deus sempre fala com a gente dentro da nossa linguagem, dentro da nossa realidade de mundo, onde a gente está inserido. E é por isso que existe essa lei da semeadura, que é um princípio bíblico. E a gente vai entender um pouco aí sobre alguns passos. E o primeiro desses passos é o cultivo. Quem aí já plantou? A gente vai... as pessoas mais surpreendentes aqui falando. Nunca vi imaginar que a família Fag plantando. Mas quem, eles tiraram do foco, mas quem plantou? Bárbara é totalmente cara de quem planta. Enzo não tem cara de quem planta, não, Enzo foi bom. E quem planta, né, sabe que existe um método, existe um meio. A gente não pode só ir lá e jogar uma semente na terra, porque você vai estar fazendo um ato que vai dar em nada. Semente jogada na terra, de qualquer forma, é desperdício. Então, o primeiro passo para semear é o cultivo, é cultivar a terra. E o que é cultivar a terra? É preparar a terra para que ela produza. E na agricultura, cultivar é tratar a terra, é adubar a terra, é lavrar, amanhar, que eles chamam. Então, o que é isso, né? Quem já viu, para eu preparar essa pregação, eu pesquisei as coisas mais absurdas, se você for no YouTube. Bem, como que o agricultor passa o arado? Como que se lança a semente? Porque a gente quer ver, né, quando a gente pode ser alguma coisa que a gente consiga ilustrar. E eu fui ver, e tinha um rapaz que estava cultivando a terra com uma enxada. Ou seja, para eu fazer isso, eu preciso ferir a terra. Então ele precisou mexer na terra. A enxada é um instrumento que, vamos entender assim, causa dor na terra, né? A terra ela é ferida, ela é remexida, ela é sacudida. E aí o arado já não é o mesmo de uma enxada. O arado é aquele que coloca com 2 bois ou 2 jumentos, 2 animais de carga, né? E aí coloca o jugo sobre o animal e ele vai passando lá com aquela ferramenta atrás e vai amassando a terra, fazendo um caminho na terra. E é muito interessante que enquanto isso está acontecendo, os bois vão pisando na terra. E o boi, ele também tem um peso, então ele exerce também uma atitude sobre a terra. E isso tudo é o que a agricultura fala para a gente sobre o que é preparar a terra para o plantio. Lavragem é esse instrumento de agrícola, onde a terra ela é sacudida, ela é remexida e ela é preparada. E aqui nesse lugar a gente vai observar que para eu fazer uma boa semeadura, primeiro é primordial que eu prepare a terra. Que essa terra ela seja bem cuidada, que ela seja uma terra ideal. E a gente vai ler isso aí, que a Laura adiantou pra gente. A gente não vai parar nesse texto, mas a gente vai ver Mateus 13. Abra sua Bíblia comigo. A gente vai ler aí alguns versículos, mas é uma leitura muito gostosa e muito rápida. Amém? Mateus 13, versículo de 1 em diante. A palavra diz assim: E naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. Reuniu-se ao redor deles uma multidão tão grande que ele entrou no barco e se assentou ao povo reunido na praia. E Jesus ele falou muitas coisas por parábolas, e ele lhes dizia: O semeador saiu a semear, e enquanto ele lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo ela brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raízes. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em uma terra boa. Repita comigo: terra boa. Terra boa. E deu uma boa colheita, 100,
E a gente vai ver aqui alguns tipos de terra e alguns tipos de características que aconteceram nessa parábola. E ele vai dizer que a primeira terra, a primeira semente, na verdade, ela caiu no caminho e vieram as aves e comeram. Lugar de semente não é no caminho. Caminho é um lugar de passagem rápida, onde eu não vou parar, eu não vou gastar tempo ali. Eu não me preocupei em preparar aquela terra. Lugar de semente é uma terra de plantio, amém? E aí o texto vai dizer que a terra ela não conseguiu ali, né, produzir nada junto à semente, porque vieram as aves e comeram aquela semente, ou seja, ela estava vulnerável. A semente acabou ficando vulnerável e as aves do céu vieram e comeram aquela semente. Outra parte caiu em pedregais. E aqui a gente vai ver que esse não é um lugar ideal. Apesar de pedra fazer parte da terra, uma terra só de pedra não vai produzir uma boa semente. E aí o texto vai dizer pra gente que nesse lugar aqui era algo muito raso. Então a semente até cresceu, ela até, conseguiu romper ali as pedras, mas o sol, ele aqueceu aquelas pedras e sufocou, né? Mais ou menos isso que acontece. E aí aquelas sementes também morreram. Por quê? Lugar de pedra não é um terreno ideal para plantio. A outra parte, ela cresceu em meio aos espinhos. E aqui é muito legal a gente entender que semente às vezes vai crescer junto com o espinho. Mas o texto está falando para a gente que especificamente o espinho cresceu e não a semente. E aí o espinho sufocou a semente e ela morreu. E depois, por fim, ela vai falar de uma terra boa. E vai dizer que nessa terra boa, a semente caiu e logo deu fruto. Gente, isso é muito incrível, né? Enquanto em uma terra com dificuldades, houveram vários obstáculos para que aquela semente frutificasse, em uma terra boa, ela logo produz o seu fruto. A 101, a 60 e a 30. E aí a gente tem uma observação aqui para a gente continuar os outros passos desse plantio, que é o efeito da palavra depende do estado do coração. Glória a Deus. Eu e você somos essa terra. E eu preciso que nessa primeira parte da pregação você entenda isso, sabe? Nós somos uma terra que por vezes na longa jornada da nossa caminhada cristã, nós somos uma terra que está sufocada em meio a espinhos. Nós somos uma terra que está muito exposta ao caminho e à passagem de qualquer pessoa, e as aves do céu vêm e roubam de nós a semente que o agricultor, que o semeador jogou. E às vezes a gente também pode ser a terra que está em meio a pedregais. Então, toda a palavra, tudo que Deus lança sobre nós, vai depender única e exclusivamente do meu e do seu coração. Deus ele não faz uma mágica para que palavra profética, para que o que ele declarou se cumpra. Esse é um trabalho meu e seu. Amém? A gente precisa querer. Quantas vezes é que a gente começa tudo falando, né? Senhor, eu quero ser terra boa. Senhor, me faça uma terra boa para que eu frutifique. E isso precisa se tornar uma verdade urgente nas nossas vidas. Porque se o semeador sair a semear e a nossa terra ela não for boa, o trabalho será em vão. Amém? O segundo passo aqui é o fato de semear, que é distribuir sementes na terra. E a gente enxerga aqui dois princípios dentro do passo de semear. O primeiro é que o semeador usa a mesma semente. Eu não sei se vocês já tinham reparado nisso, mas eu reparei isso hoje estudando mais. Que ele não usa sementes diferentes, e o texto de Lucas vai dizer isso pra gente. Se você quiser abrir lá em Lucas 8, vamos ler? Lucas 8, 5. Lucas 8, 5. Olha isso. O semeador saiu a semear. A gente estava lendo lá em Mateus, amém? Agora é Lucas. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu comeram. E aí vai continuar contando a parábola segundo a versão e a ótica dele. Mas se você ler o que a Laura leu em Marcos, também vai fazer referência a uma semente. Então, a semente que Deus usa para a minha terra é a mesma que Deus usa para a sua. A diferença é a terra do nosso coração, não é o trabalho do Senhor. O trabalho dele em nós é o mesmo. Agora, se eu vou frutificar só 30,
E ela é do tamanho da Débora. Só que ela é uma senhora de idade, então parece que vocês ficam menores, né? Quando a gente ficou mais velhos, parece que elas ficam menores. E aí ela calçou o sapato do cara. E aí ela falou, eu posso fazer isso? Toda desengonçada, quase caindo. O cara calçava 46, e ela calça 35. É tipo uma comédia. Alguém enfiar o pé no sapato do outro e sair andando. E ela fala, não se calce na unção de ninguém. Não queira a unção do outro, não deseje o que o outro tem, porque Deus tem uma medida para você. E quando a gente olha para essa passagem e vê que existiram pessoas que frutificaram 30, 60 e 100, a gente precisa se enquadrar e se achar, Senhor, que eu frutifique 30, mas que eu não deixe de frutificar. Sabe, não queira o 100 do irmão, porque você não está nos processos daquele irmão. Você não está com ele nas lutas dele, você não está no secreto dele, você não está nas dificuldades dele, você não está no começo da história, você tem a sua e ele tem a dele. Então, frutifique dentro da sua realidade, amém? Isso é muito importante, esse é um princípio. Antes de nascer, qualquer medida de fruto exige algo muito importante de nós, que é o processo. Então, às vezes, a gente quer frutificar algo, sendo que a gente não passou pelo processo, né? A semente, ela não vai germinar se ela não estiver na terra tratada e no semeador. E um passo muito importante que a gente vai entrar daqui a pouco, que são as chuvas. E esse passo 3, que é aguardar as chuvas. Por mais que a terra ela seja mexida e tratada, além do trabalho do semeador, existe um passo que é vital. Deus precisa enviar chuvas. E esse trabalho é somente do Senhor. Nenhum homem, isso é delícia, consegue fazer com que chova. Ninguém consegue pegar e falar, agora, nesse exato momento, vai chover. Eu estou falando sobre algo visível e real, né? Mas no espiritual a gente não consegue determinar tempos para as nossas vidas. A gente consegue conhecer tempos, discernir tempos. Mas quem determina os nossos dias são o Senhor, amém? A palavra de Deus diz que os nossos dias estão contados e escritos por Deus. E a gente não consegue fazer isso. A chuva, ela é essencial. E em Gênesis 1, vamos ler. Gênesis 1, versículo 11 e 12. O texto diz assim: então disse Deus, cubra-se toda a vegetação da terra, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar vegetação, plantas que produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que era bom. A gente vê aqui no livro, nessa passagem de Gênesis, né, que é uma alegoria, que diferente do capítulo 2, não aconteceu chuva nesse momento, amém? Alguém viu chuva aqui? Alguém viu na criação, nesse primeiro dia? Não. Mas a gente vai ler o texto do capítulo 2 agora, versículo 5. Só virar a página aí da sua Bíblia. Capítulo 2, versículo 5. E a passagem vai dizer para a gente assim: ainda não tinha brotado nenhum arbusto do campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também o homem não havia dado motivo do sol. Então, nesse momento aqui, o escritor de Gênesis, muitos acreditam que é Moisés, relata para nós que foi necessário chuva, foi necessário que o próprio Deus fizesse chover para que a terra produzisse fruto, amém? Amém. Então, nas nossas vidas é assim, a gente vai relacionar e vai saber que todo o nosso plantio, ele vai ser bom, a gente vai fazer aquilo com tudo que Deus está pedindo, mas só Deus pode fazer chover. E a gente vai ler de novo agora, a gente vai ler muito. Em Zacarias 10. Zacarias 10, versículo 1. São passagens rápidas para a gente chegar a uma conclusão, né, de entendimento. Zacarias 10, 1 fala: pedi ao Senhor chuva, no tempo da chuva serôdia, sim,
ao Senhor que faz relâmpagos e lhes dá chuvas abundantes e a cada erva do campo. Amém? A gente vê aqui Zacarias relatando, um clamor, um pedido, por conta de todo o pecado do povo de Israel. Eu não vou entrar dentro desse critério com vocês, mas a gente está vendo aqui que ele nos aconselha aqui, apesar de todo o nosso trabalho, nós devemos conduzir ao Senhor o pedido de envio de chuva. É a Deus que nós precisamos clamar para o momento da chuva. E até aqui a gente estava pensando sobre como nós somos essa terra, amém? Mas agora eu quero que você pare a partir desse momento agora da pregação e conduza essa pregação no entendimento de que você é o semeador. Agora é você que vai plantar junto comigo, amém? Aqui Zacarias ele fala, envie chuvas para a terra para que com alegria a gente venha colher. Só que é muito curioso nas nossas vidas como, tirando totalmente da que a gente tratou agora, a gente naturalmente quer colher o que a gente não planta. E isso é uma coisa que acontece, sabe, com todos nós em muitos momentos, mas existem algumas pessoas que elas ficam presas nesse ciclo, que elas querem que Deus multiplique aquilo que elas não plantaram, aquilo que elas não semearam. Elas não tiveram constância de multiplicar de multiplicar dois, igual a parábola dos talentos. Elas não fizeram a parte dela, mas elas querem que Deus multiplique. Ela quer honra, mas ela não honrou primeiro. A gente está semeando o que a gente não tem, a gente quer receber, mas a gente não semeia. A gente quer que Deus use a gente. A gente quer, porque é muito bom ser um canal, ser um instrumento na mão de Deus. Mas será que a gente tem passado o tempo suficiente gastando em conhecer o Senhor? Porque Ele nos usar sinceramente, nada. Essa é a construção de tudo que eu tenho vivido nesses anos de caminhada cristã. Isso aqui é nada. Paulo fala isso, sabe? Eu considero a minha vida esterco. Todo o meu serviço é nada. Porque o nosso prazer, de fato, precisa ser contemplar e agradar o nosso Deus. Só que a gente quer constantemente semear o fato de que Deus precisa fazer algo através da minha vida. E eu não estou falando de púlpito, não. Eu estou falando através dos seus sonhos, das suas expectativas. Sabe, às vezes você está há anos desempregado, eu não sei se isso é para você, mas você nunca entregou um currículo, não faz o menor sentido. E eu vejo isso na vida de alguns irmãos aqui, não sobre o desemprego, tá bom? Mas eu vou citar aqui, Manuela me perdoa, mas depois eu vou citar com você. Há 4 anos atrás, quando a Manu chegou aqui, tem isso, mano? 4 anos atrás? A gente conhecia uma outra Manuela, A gente conhecia uma Manuela assim, que sabe sofrer, Manuela sabe sofrer, todo mundo sabe que a Manuela sabe sofrer. E a vida da Manu estava estagnada, porque ela estava semeando aquilo ali, e ela colheu aquilo ali que ela estava vivendo. Eu estou falando de 4 anos atrás, amém? Hoje a Manu é uma bênção, e vocês estão vendo o que eu estou fazendo agora. E a gente sentava, e a gente chorava, e a gente conversava, e falava, Manu, Deus é muito ocupado na sua vida. Manu, se alegra com o que você tem, cara, crê, confia em Deus, e começa a mudar, e eu ficava falando, Manu, começa a mudar, e a pastora falava, Manu, começa a mudar, e era o trabalho, o pastor falava, e aí eu conheci o Regis, coitado do Regis, e aí chegou aqui de paraquedas, e a gente começou a fazer esse trabalho, e 4 anos depois, Manuela está cursando fisioterapia. O nome disso é semear, meus queridos. E está sendo muito difícil, quem está convivendo com ela está vendo ela chorar, está vendo ela sofrer. Mas isso é muito melhor do que a versão de 4 anos atrás. Isso é semente. Sabe o que você tem feito com o seu desconforto? Não está bom, então mude, quebre o ciclo, rompa. Plante algo para você colher depois. Não queira colher o que você não plantou. A nossa vida é assim, nas nossas profissões, ministerialmente é assim, sabe? Todo reconhecimento primeiro vem de Deus. Eu tenho aprendido isso na pele, né, Tainá? Na pele.
Semeie no seu desconforto. E muito importante isso, sabe? Às vezes a gente vai olhar para o céu e vai falar: Senhor, muda essa situação, envia chuva, traz a transformação. Mas a gente não plantou. Meu filho, Deus vai fazer chover. O terreno que estava com a semente vai frutificar, mas o teu não. Você não plantou nada. E a lei da semeadura é clara: quem não plantou não colhe. Não colhe. E eu não estou te dizendo que esse é o fim para você, tá bom? Você pode começar a plantar a partir de hoje, porque Deus é misericordioso, Ele é fiel e Ele é justo. E a palavra dele diz que Ele pega o último e Ele coloca como o primeiro, se Ele quiser. No reino de Deus não tem essa de acepção de pessoas, de exclusão, não tem. Se Deus fizer, todo mundo vai saber, todo mundo vai reconhecer, porque Ele é Deus. Amém? Então não peça chuva se você não semeou. Só o Senhor pode enviar chuva para todo o plantio que temos semeado. A palavra de Deus em Jeremias 14, 22, eu vou ler rapidinho. Fala assim, ó: por acaso há entre as futilidades das nações alguém que faz chover? Ou podem os céus dar chuva? Não é somente tu, Senhor, o nosso Deus? Por isso em ti esperamos, pois tu fazes todas essas coisas. Uau! Sabe, ninguém tem o poder de trazer a mudança, só Deus. Só Deus faz a chuva vir e regar a terra e frutificar a semente. E eu quero falar com você que chuva é essa que Deus ele derrama. A palavra de Deus fala no texto que a gente leu, de Zacarias, dizendo: peça ao Senhor a chuva da primavera, que essa chuva da primavera que se chama chuva tardia, ela é uma chuva que é a chuva serôdia. Ela é uma chuva que ela vem no devido tempo dela, e ela vem para amadurecer o grão. Então, a gente sempre tem que ter essa chuva sobre as nossas vidas. A chuva serôdia, ela ocorre mais ou menos aí nos meses de março e abril, se eu não me engano. É isso. Nos meses de março e fevereiro. Então, fevereiro e abril. E ela vem para plantar, para afundar o trigo na terra. E ela vem para que ela tenha amadurecimento, sabe? Existem duas chuvas, a serôdia e a temporã. E você não pode querer a temporã se você ainda não recebeu a serôdia. Primeiro é o amadurecimento, amém? A outra chuva é a chuva temporã, que a gente pode ler sobre ela em Joel 2:23. E fala assim, ó: e vós, filhos de Sião, alegrai-vos e enchei-vos de alegria no Senhor vosso Deus, porque Ele dará a vocês a primeira chuva com justiça, que é a serôdia. E Ele fará descer sobre vós as primeiras e as últimas, que é a temporã, no ano, e assim é e será como foi antes. Então a menção aqui sobre essa chuva que é a última, é a chuva temporã. Ela é mais ou menos lá no calendário de outubro a dezembro. Quem não detesta, eu detesto. Mês de novembro que só chove, parece que o mundo vai ficar inundado. Vai uma boa data para chover. E esse mês é um caos assim pra gente, né? Pra quem mora em Barro. Mas para o plantio é um mês excelente, porque a chuva temporã é uma chuva que faz frutificar. Repita comigo: frutificar. Então não tem como eu querer a última chuva, eu querer a bênção da última chuva, que é o fruto, se eu não passei pelo amadurecimento. Existem processos em Deus, amém? E todo o processo da colheita, para que você venha e pegue o fruto na sua mão, ele passa por esse último passo. Você não pode só mexer na terra, você não pode só semear sem pedir a Deus a chuva para colher. Sem chuva não tem. Bom, você não pode não mexer na terra também, porque vai acontecer o que aconteceu com a passagem do semeador que a gente viu aqui. E você não pode também só esperar chuva e não plantar. Então, esses são requisitos e etapas que a gente precisa cumprir para chegar na colheita. E o que é a colheita? É o efeito de colher o que
se plantou. Colheita é simplesmente isso. Só se colhe o que se planta. E aqui a gente vê que não dá para pular etapas. Dentro desses processos, as regras são claras. Se você quer arrependimento, plante choro. Vá para o seu quarto e comece a chorar. Peça batismo com lágrimas ao Senhor. Senhor, eu quero me arrepender. Eu preciso que os meus olhos sejam molhados. Eu preciso me comover. Eu preciso sentir as dores que tu sentes. Então, quem quer arrependimento vai plantar choro. Se você quer avivamento, você precisa pagar o preço de jejuar e orar. Jejuar e orar. E constantemente buscar o Senhor. Se você quer que a sua vida e seus pecados sejam totalmente transformados, você precisa mergulhar nessa palavra aqui até que ela se torne vida em você e você não peque mais. Se você quer plantar para que você seja enviado, você precisa começar a abençoar missionários. Você precisa começar a ofertar em missões. Você precisa orar por missionários que já estão no envio. Então é muito simples. A gente precisa plantar o que a gente quer colher na nossa vida. Só que a questão é o que nós temos plantado. E eu, por favor, em nome de Jesus, eu não quero que você tome como afronta. Em nome de Jesus, agora coloque sua mão no seu ouvido. Rapidinho comigo. Repete comigo com autoridade no nome do Senhor. Amém? Eu anulo toda mentira do diabo. Eu só ouvirei o que o Espírito falar. Amém. E agora para uma parte de exortação, porque toda palavra rema, ela exorta a gente, amém? Que tipo de planta você tem plantado? Pensa um minutinho. Pensa na sua vida, pensa se você está satisfeito com ela. E eu não estou falando de finanças e bem, tá bom? E o que você tem plantado? Eu te falei para não ouvir a voz do diabo porque ele é acusador. Eu quero que você seja consciente agora, amém? Não é para se sentir acusado, é para se sentir consciente. Deixa que o Espírito ministre sobre você. Porque se a gente tem plantado discórdia, o que a gente vai ver? Se a gente tem plantado fofoca, o que a gente vai colher? Se a gente tem plantado mentira atrás de mentira e falta de arrependimento, o que a gente vai colher? Se a gente tem plantado promiscuidade, imoralidade sexual, o que a gente vai colher? A gente precisa entender que sementes do mal também prosperam. E na verdade essas têm uma facilidade absurda de ganhar uma proporção gigante na nossa vida. Porque é muito mais difícil a gente ver o plantio de algo bom do que ver o plantio de algo ruim. A coisa ruim chega primeiro que você, normalmente. É a famosa comida fofoca. Que voa. E será que a gente tem sido sábio? Será que a gente tem sido prudente? Para que a gente não plante isso nas nossas vidas e nem na vida dos nossos irmãos. Porque espalhar semente é fácil. O problema é que uma hora a lei da semeadura vai fazer você colher aquilo que você plantou. Seja isso bom ou seja isso ruim. E eu não quero te apavorar com isso. Eu quero que, em nome de Jesus, assim como foi em mim, o senso de temor venha sobre o seu coração. Para que você reflita sobre o que você tem plantado em Deus. A palavra ela fala que o homem ele colherá aquilo que ele plantou. Isso é uma lei, é um princípio. E eu quero que você leia comigo agora em Gênesis 2,15. A gente já vai caminhar para o fim. Gênesis 2,15. A palavra diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Repita comigo: cultivá-lo. E o Senhor ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer delas, certamente morrerá. Bom, o homem ele foi colocado no jardim por Deus. E aqui Deus esperava que o homem ele
dominasse a terra, ele sujeitasse a terra e ele cultivasse a terra. E a palavra no grego para esse cultivo é abade. E esse significado é um trabalho. Então o semeador ele vai trabalhar uma vez só? Não. Semeadores semeiam toda a sua vida. Deus deu para mim e para você um trabalho, um ofício. E não é o que a gente está fazendo a olhos de todo mundo. É nas nossas vidas particulares. É nos nossos casamentos. É nas nossas relações. Nos nossos trabalhos. Nas nossas amizades. Deus deu nesse lugar um cultivo para você. Um trabalho para você. E você e eu precisamos exercitar isso, porque essa palavra tem por significado natural semeadura. Vocês entendem isso? Deus ele deu para a gente um lugar de trabalho que a gente vai plantar e a gente vai colher o que a gente plantou. Ele nos formou para esse governo de plantio na terra. E a palavra de Deus em Gênesis 26 vai contar rapidinho para a gente que Isaac teve um momento da vida dele que ele passou por fome. E enquanto ele passava por fome, ele semeou na terra. Gênesis 26, se você for ler, vai lá, está escrito isso. E ele semeia isso para que ele possa colher. E a palavra vai dizer no versículo 12 de Gênesis 26 que Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano ele recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Só que a gente precisa entender, Isaac não semeou quando estava tudo bem. Ele semeou quando ele estava com fome. E possivelmente quando ele estava farto, ele voltou a semear, porque a terra ela precisa continuamente produzir um fruto para nós, amém? Então pode parecer estranho e humanamente ilógico ver uma pessoa semear quando está com fome, porque quando está com fome ela tem que comer, não é? Mas ele tinha uma fé que o Deus de Jacó, o Deus de Israel, iria suprir as necessidades dele, e Deus assim o fez. Ele colheu 100 por 1 no mesmo ano. Uma medida de Deus absurda. E isso ensina pra gente que a gente precisa ter visão de